Que a paz do Senhor esteja com você e que a palavra que Deus separou para a nossa meditação, ela traga no seu espírito um renovo. Que Deus fortaleça a sua fé através dessa palavra. O que veio à minha mente como título da nossa mensagem de hoje é que a esperança em Cristo lança fora todo o medo do amanhã e, consequentemente, toda a ansiedade. Ela acaba, porque a esperança nele lança fora todo o medo. Quando você entende que o seu amanhã só a ele pertence, que você não precisa usar da sua força física para mudar o seu amanhã. Você só precisa confiar. Porque aquele que consegue confiar, a fé, ela é uma atitude. E o medo, a ansiedade, é um sentimento. Se você agir com atitude correta, confiando ao seu Criador, os problemas que existem, as tempestades que surgem na sua vida, então você vai ficar completamente livre quando você entrega a quem pode resolver. Aí você se liberta, sai um peso muito grande de você e sai a ansiedade. Não se turbe o vosso coração. Assim disse o Senhor Jesus. Crede no Pai e crede também em mim. Jesus, ele disse isso. Ele diz em diversas partes nas Escrituras Sagradas, não temas. Não temas. Mas a única maneira de você conseguir não temer é você buscar crer, confiar. E para você confiar, você precisa conhecer a Deus. E você só conhece a Deus se você conhecer as Escrituras Sagradas. Conhecendo a Ele, você não tem o que temer, porque você vai ter fé. E aí eu separei algumas passagens bíblicas, poucas, para você não se cansar, mas para você entender. Mas em toda a palavra de Deus você vai encontrar: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te guardo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. Diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, ele deixa claro em Isaías, no Velho Testamento, ele diz, o salmista também diz, no Salmo 33, 3 versículos, olha o que ele diz, o salmista. Nossa alma espera no Senhor. Nosso auxílio e escudo. Quem é o Senhor? É o nosso auxílio e o nosso escudo.
Ele disse: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. Nele, o nosso coração se alegra. Nele, o nosso coração se alegra. Enquanto o medo e a ansiedade entristece, nele, você confiando nele, o seu coração se alegra. Pois confiamos no seu santo nome. Seja nós, Senhor, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então Deus quer que a gente tenha esperança nele. Nós esperamos nele. Por isso que sabemos que a nossa alma fica alegre quando estamos esperando nele. E essa confiança nele lança fora todo medo. Quando você conhece a grandeza de Deus, você não tem o que temer. Por mais que o mundo tente o tempo inteiro te assombrar, porque é isso que está acontecendo. Estão tentando nos assombrar. Nós não temos o que temer. Nós não estamos sozinhos aqui no mundo. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, pagar o preço dos nossos pecados, para que tivéssemos a vida eterna, para que o Espírito Consolador habitasse em nós até a volta do Messias, porque ele vai voltar. Os sinais estão indicando, os atalaias estão avisando, Jesus está voltando. Com certeza, o anticristo já está agindo e colocando medo, terror nos homens. Porque quando ele coloca o medo, ele controla o homem. O adversário, ele trabalha no medo. Você tem medo? O que vai acontecer comigo amanhã? E se? A pessoa fica, e se? Perde o sono. E se eu tiver com a doença? E se quando eu chegar o médico disser que é muito grave? E se um filho meu adoecer? E se? Não, no lugar desse e se uma desgraça acontecer, você vai dizer, eu tenho meu Senhor comigo. Seja o que for que aconteça na minha vida, eu não estou só. Porque eu sei que ele está sempre conosco. Nós não estamos sozinhos. Porque é justamente nesse e se que você perde a esperança. Que você perde até as forças. Que você não consegue mais viver. Tem gente que se entrega completamente ao pânico. E fica numa ansiedade terrível. E aquilo que você tanto teme, talvez nunca aconteça. Já pensou? A preocupação é justamente antecipar uma ocupação. Você se ocupa pensando numa coisa que pode nunca acontecer. Mas, se Deus permitir que aconteça, Ele está com você para resolver a situação. Você não está só. Quando Jesus Cristo, ele disse aos discípulos que eles fossem para o outro lado, e os discípulos enfrentaram uma tempestade. E não foi assim pouco tempo a tempestade, não. Eles saíram no final da tarde e Jesus foi orar, foi para o monte buscar o Pai, foi renovar as forças dele.
E enquanto Jesus estava ali, primeiro despedindo as multidões, e depois, quando conseguiu resolver a situação daquelas pessoas que estavam precisando do socorro dele, ele subiu ao monte para orar, enquanto que os discípulos já tinham iniciado a partida para o outro lado do rio. Quando enfrentaram a tempestade, permitida por Deus. E eles, mesmo acostumados, pescadores acostumados, eles se apavoraram. E eles tinham razão de se apavorar. As ondas empurravam o barco. Eles estavam sem controle nenhum. Sabe quando você não tem controle nenhum da crise que você está enfrentando? Quando você olha para um lado e para o outro e você não vê solução? Jesus estava olhando para eles e foi ao encontro deles andando sobre as águas. Mas Jesus chegou no tempo certo. Nós queremos quilometrar o tempo de Deus e ficamos ansiosos. Mas vamos deixar que Deus sabe o tempo certo. E o tempo já era entre 3 para 6 horas da madrugada. Já o dia amanhecendo, das 3 da madrugada para as 6 horas da manhã. Esse era o tempo. Eles passaram muito tempo na tempestade. E quando você está numa situação de tempestade, parece que o tempo, ele simplesmente não passa. Você fica num desespero tão grande que você diz, meu Deus, quando é que vai passar esse problema? O tempo não é que não passa, o tempo para você. Você faz, meu Deus, mas faz tanto tempo que eu espero. Parece que o tempo não acaba. E você não vai conseguir chegar no final do túnel. Você quer uma luz que está no final do túnel e você não vê essa luz? Saiba que Jesus está olhando para você neste momento que você está passando. Uma dificuldade, uma crise, uma tempestade na sua vida. Ele está presente. Ele está presente. Enquanto os seus discípulos que estavam ali na tempestade olhavam para o problema, para o tamanho das ondas, estavam aterrorizados. Jesus Cristo olhava para eles. Jesus Cristo foi ao encontro deles no momento certo e estava caminhando sobre as águas em direção a eles, para ajudá-los, para estar com eles. E eles estavam tão assombrados que não reconheceram que era Jesus. Acharam que era um fantasma. Veja que coisa terrível. Quando você está com medo, é como uma criança que quando a luz é apagada, a criança pensa que ali uma roupa que está ali é um monstro. Que ali passou um fantasma, o vento bate na porta, bate na janela, a folha bate, já é um monstro querendo entrar na casa. Então é dessa maneira que nós agimos quando estamos vivendo numa tempestade, numa crise. Mas o Senhor está te dizendo neste momento que você procure o abrigo nele, ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso abrigo. O salmista disse, ele é o abrigo, sim. Ele é o abrigo. Salmos, tá aqui. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Então, é assim. Ele é o nosso abrigo. Nesse momento, você tem que pensar, eles deveriam ter esperado em Jesus. Terem orado, buscado o socorro de Jesus. Mas eles ficaram apavorados quando Jesus veio a eles. Porque Jesus, ele está conosco na crise. E quando Jesus se aproxima,
Eles pensam que é um fantasma. E Jesus os acalma. Calma! Sou eu. E aí Pedro fica animado. Ah, é o Senhor, é o Mestre? Então, me permita que eu ande sobre as águas, vá até o Senhor? E Jesus disse, venha, Pedro. E Pedro caminhou sobre as águas. Caminhe sobre as águas. Agora não olhe para as ondas. Olhe para o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E para o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Porque é nele que está o nosso socorro. Busque a face do Senhor. Clame ao Espírito Santo. Você precisa buscá-lo nestes momentos. E ali, se Pedro tivesse olhado, não tivesse tirado a vista de Jesus, não tivesse olhado para a altura das ondas, ele teria com certeza continuado sem afundar. Mas quando ele tirou a vista do Senhor e olhou para o problema, começou a afundar. Ainda bem que ele tinha andado bastante, porque ele já tinha chegado até ao alcance de Jesus, porque Jesus foi quem levantou. Quando ele pediu socorro a Jesus, Jesus pegou ele pela mão e foi com ele até o barco, caminhando sobre as águas, até chegar no barco. Porque quando você segura na mão dele, você não afunda. O adversário de nossas almas quer nos afundar, quer nos assombrar. Quer dizer que aquele filho que dá trabalho nunca vai parar de dar trabalho. Quer dizer que aquele marido que dá trabalho, que aquele irmão que tem um problema sério. Então, ele diz como que não tem solução. O mundo diz, não tem solução. E se você olhar para o mundo, você pensa que não tem solução. Porque o nosso Senhor trabalha no impossível. Tem coisas que você sabe que para os homens é impossível. A cura de uma enfermidade, onde o médico já desenganou, vários especialistas. Mas o Senhor pode trabalhar ali, naquela enfermidade, e curar aquela pessoa que nós amamos, ou a nós mesmo. De repente, se temos um problema, Deus pode nos curar. Mas vamos olhar para o alvo que nos traz a salvação. Vamos ter uma relação de pai e filho com o Senhor. Ele quer isso de nós. Nós estamos muito ocupados com as coisas do mundo e não conversamos com o nosso Pai. E não olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você olha para Jesus, você não afunda. Você não afunda. Lembre disso. Mas eu ainda quero ler. A promessa de Deus é imutável. Hebreus 6, versículo 13 ao versículo 20. Olha o que diz. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Porque quando as coisas nós queremos antecipar demais, estraga.
A borboleta é um exemplo. Ela está ali no casulo. Se você tentar forçar a abertura do casulo, ela vai sair defeituosa ou ela morre. Porque não completou o tempo. Temos que ter paciência e esperar o tempo do Senhor. E ele diz, e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, era nos salvar, era enviar Jesus para pagar o preço dos nossos pecados, arrependidos e abandonados. Aí ele diz aqui: quando Deus quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, olha aqui dizendo que ele é o nosso refúgio, para o refúgio tenhamos forte alento. Quando corremos para o refúgio, às vezes a gente está caminhando na rua, aí de repente vem aquela chuva rápida, inesperada, e nós corremos para um lugar, um refúgio. E aí ficamos ali abrigados. Agora você imagine nos refugiar no Autor da vida, no Criador dos céus e da terra, no nosso Autor. Já pensou? Ele é nosso refúgio. Nos refugiar nele nos traz paz, alento, como aqui ele diz, o termo que ele usa é alento. Tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta por Deus. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Olhe só como Hebreus, a referência aqui é sobre Jesus. O véu que nos separava já não separa mais. Tem um hino que diz: o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu não sei cantar, mas sei adorar. Aí olhe só, coisa linda. Ele revela aqui, porque Hebreus vem revelar quem é Cristo. Cristo revelou quem é o Pai. Cristo faz referência ao Pai. O Novo Testamento, ele veio concretizar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento apontava para a promessa da vinda do Messias para nos salvar. O propósito de Deus é de nos salvar. Ele nos ama. Como é que você agora está num desespero maior do mundo, pensando que não tem solução para o seu problema? Tem solução sim, porque Deus continua sendo Deus. E o amor dele é infinito, imutável.
Não acaba nunca. A bondade dele dura para sempre. Aí olha o que ele diz aqui. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é diferente da ordem dos outros sacerdotes. Os outros sacerdotes, eles não eram da linhagem de Melquisedeque, não. Melquisedeque, ele se apresentou a Abraão e ele retratava, ele estava apontando para Cristo, para o sumo sacerdote que ia ser o próprio sacrifício, porque ele é do amor, ele é do poder de Deus. Os outros sacerdotes, eles tinham que se santificar, se purificar, se consagrar, oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados deles, para poder ir até o templo, até o lugar santo, onde tinha o véu, que se eles, quando entravam no Santo dos Santos, na parte onde estava a Arca da Aliança, então naquele lugar, se eles entrassem com algum pecado, eles eram fulminados. Por isso que eles, quando entravam, eles iam com um sininho amarrado, porque se ali parasse, eles só faziam puxar pela corda, já estava morto, porque foi de uma forma impura até o local para oferecer o sacrifício a Deus. E eles tinham que ficar sacrificando, todo ano eles iam fazer aquele sacrifício, mas Jesus Cristo foi uma vez o sacrifício de Jesus, porque ele não ofereceu um cordeiro para o Pai. Ele se ofereceu. Ele, o próprio corpo dele. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Na hora que João Batista viu Jesus se aproximando para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. Porque aqueles homens estavam ali para tirar o pecado deles, sacrificando o cordeiro, e tirar o pecado daquelas pessoas que iam oferecer também os cordeiros para serem sacrificados pelos pecados deles. Mas com a vinda de Jesus Cristo e com a morte de Jesus, aí foi o cumprimento. Por isso que ele diz o sumo sacerdote. Hebreus, esse livro de Hebreus é importantíssimo. Ele revela a pessoa de Cristo como Messias prometido pelo Pai, desde o início, desde a queda de Adão e Eva. Então, nós temos que entender que nós temos um porto seguro. Nós temos o nosso Criador, que está disposto a te socorrer, mas não vai olhar para o tamanho das ondas. Não vai olhar para o problema. Olha para o Pai. E olha para Cristo, para o Messias. E clama a Deus, porque o Espírito do Senhor está aqui na terra. E nós somos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E você tem livre acesso. O véu foi rasgado quando Jesus foi crucificado, foi morto por nós. O véu foi rasgado no momento em que Jesus entrega ao Pai. Se entrega ao Pai: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Houve trevas na terra e houve estrondos, terremotos, onde o véu que havia lá no santuário, no templo, ele foi rasgado de cima para baixo. Não foi o homem embaixo que rasgou o véu. O véu era inteiro, mas o véu foi rasgado de cima. Foi o Pai
que rasgou o véu que nos separava dele. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Essa notícia é boa, gente. Tira qualquer depressão. Levanta qualquer um que esteja ali derrubado, sem força, afundando como Pedro. Afundando nas águas porque olhou para o tamanho do problema, do tamanho das ondas. Entenda. Em Cristo você pode se levantar. Você pode vencer a tempestade. Porque quem vai resolver o problema é Ele. Descanse nele. Descanse nele. Ele é muito bom. Então, aqui diz assim, eu deixei reservada essa frase. E que o nosso Deus, que é o Deus da esperança, encha vocês que estão me ouvindo, você individual, cada um, porque Deus ama de forma individual, cada um de nós. Então, e que o nosso Deus, que é o Deus da esperança, encha você de toda alegria, na certeza que suas promessas são imutáveis e nos transborda de esperança. Pelo fato do poder dele ser ilimitado e as promessas dele serem imutáveis, nós temos esperança sim. E a esperança lança fora todo medo. Lança fora toda a emoção. Tudo aquilo que tirou a gente do sério, que a gente fica precisando de tomar remédio, porque está ansioso, porque não dorme, porque está triste, porque tudo isso acaba. Quando você olha para Ele. O poder dele o poder de Deus é ilimitado. E Ele está de braços abertos para te socorrer, para mudar a sua história. Ele pode. E você deve olhar para Ele. Tire os olhos do problema. Entregue o problema nas mãos de Deus. Que Ele é fiel e justo para te levantar. Como Jesus levantou Pedro, que estava afundando. E levou Pedro até o barco. E ali a tempestade acabou. E ali o poder de Deus foi manifesto. E aquilo que parecia tão difícil foi resolvido. Porque o inimigo de Deus, ele não resiste à sua fé. Quando você estiver com problema, glorifique a Deus, exalte o nome dele. Clame por ele, olhe para ele e não para o problema. Até aqui. Que Deus esteja conosco e nos encha de alegria. A palavra aqui foi alegria, de toda a alegria que vem do Senhor.